Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Eu peço que Deus abençoe grandemente a todos. Eu peço que quem estiver com a sua Bíblia, por gentileza, abra comigo no capítulo 4, de versículo 6 até o 11 do livro das Revelações, do livro do Apocalipse. Então eu convido a cada um de vocês a abrirem comigo aí no capítulo de número 4, de versículo 6 até o 11 do livro das Revelações. Então que Deus nos abençoe grandemente. Então, sem mais delongas, vamos à exposição da palavra de Deus. E diz assim, adiante do trono, um como quimar, de vidro semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo, semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Quando esses seres viventes deram honra, quando esses seres viventes derem glória e honra e ações de graças ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Amém? Lemos até aqui a palavra de Deus. Então que Deus nos abençoe grandemente e que seja Ele quem nos permita entender a sua palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Então João, o nosso autor aqui do livro das Revelações, ele fala de um mar semelhante ao cristal aí, um mar como que de vidro. E mais uma vez ele faz o uso aí de símbolos para ilustrar a grandeza de Deus. E deste modo ele parte de algo conhecido para entrar ao desconhecido. Ele enfatiza a grandeza e a santidade do Deus Todo-Poderoso e assim faz uma preparação para exaltar o grande Yahweh, o grande Yahvé, como Criador do universo completo. Então o que João faz aqui é uma preparação para trazer uma exaltação gloriosa do grande Deus de Israel, do grande Yahvé. Esse mar de vidro, talvez, meus irmãos, ele pode falar da distância que há entre Deus, a sua santidade e esse mundo caído aí, corrompido pelo pecado. E também ele pode fazer parte de uma representação de algo que faz parte deste mundo velho, caído e corrompido pelo pecado. Então, também pode ser uma representação de algo que faz parte deste mundo caído e corrompido pelo pecado. E desta forma, uma barreira que talvez os redimidos aí pelo sangue do Cordeiro de Deus, eles tenham que passar para entrar a novos céus e nova terra, assim como os hebreus, lá no Velho Testamento, lá no livro do Êxodo, eles tiveram que passar o Mar Vermelho para fugir aí assim e escapar do jugo do faraó. Veja os versos 6 e 7 aí, Veja o que diz, acompanhe novamente comigo, Adiante do trono, um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Algo aqui que pode representar a onisciência de Deus,
que está olhando toda a sua natureza. Por isso que os olhos estão aí diante dessas criaturas aí, por diante e por detrás. E ele segue aí, ó. O primeiro ser vivente é semelhante a leão. O segundo, semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. Então João ele fala aí que ele vê 4 seres viventes aí, junto com aqueles 24 anciãos que na exposição passada nós ouvimos que representava a igreja em toda a sua totalidade. E agora ele nos traz mais um símbolo aí, que são esses 4 seres viventes. E como será que os pais da igreja interpretaram esses símbolos? E como é que a igreja tem interpretado esse símbolo aí ao decorrer dos anos? Então esses 4 seres viventes, meus irmãos, assim como os 4 candelabros lá, com 7 tochas acesas, eles representam o Espírito Santo. Aqui esses 4 seres viventes falam ou apresentam o caráter de Deus. Então desta forma aqui, cada face aí desses animais representa um aspecto do Criador, representa um aspecto daquele que é eterno, daquele que vive pelos séculos dos séculos. O primeiro símbolo que foi apresentado aí por João foi o símbolo do leão. E o leão, ele revela o Eterno como Rei do universo completo em sua majestade e em sua força. Então, quando ele usa o símbolo aí do leão, isso reflete o caráter de Deus como o Rei onipotente do universo, como o Rei absoluto de toda a criação, sendo o Criador em sua majestade e em seu poder. O segundo símbolo usado aí por João é o novilho, e o novilho ele fala de um Deus que é fiel, e portanto o símbolo do novilho fala de fidelidade divina, pois o boi ele está entre os animais domésticos que auxiliam o homem aí em todo o trabalho cotidiano. O terceiro símbolo que foi usado por João aí para representar essas 4 criaturas aí que ele viu diante do trono é um ser com o rosto de homem, e isso daí reflete a inteligência e o poder de Iavé, do Deus Todo-Poderoso. E o quarto símbolo aí, ele traz aí um ser com um aspecto, com o rosto de águia aí, como que estava voando aí sobre o trono. E isso representa a soberania do Eterno, devido à majestade dessa ave que voa sobre as mais altas partes dos céus. Então cada símbolo desse daí reflete uma característica do Deus Todo-Poderoso. E esses símbolos, eles também fazem referência à visão que o profeta Ezequiel teve no capítulo 1, e versículos aí 5 ao 10. Abra comigo em Ezequiel, no capítulo 1, versículos 5 até o 10. Depois nós vamos ao capítulo 10 e versículo 14. Mas primeiro, vamos aqui nos deter ao capítulo 1 e versículos 5 até o 10. E veja que a mesma visão que João teve aqui no livro do Apocalipse, anos e anos atrás o profeta Ezequiel havia tido uma visão muito semelhante ao que ele vê aí, ó. Então diz assim, ó, Ezequiel capítulo 1, versículo 5 ao 10, ó. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta, tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. E aqui difere um pouquinho da visão de João, porque aqui Ezequiel ele diz que ele vê 4 seres, e esses 4 seres tinham a aparência de homem, e cada um deles tinha 4 rostos, e daqui a pouco ele vai falar quais são os rostos que eles tinham. Ó. As suas asas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem, à direita. Os 4 tinham o rosto de leão,
À esquerda, rosto de boi e também o rosto de águia, todos os 4. Então aqui ele vê 4 seres viventes aí, todos eles tinham o aspecto de homem e cada um deles tinha 4 rostos também. Rosto de águia, rosto de boi, rosto de leão e rosto de homem. E no capítulo 10, em versículo 14, nós encontramos algo aqui semelhante também, só que difere um pouquinho, pois ele diz que o primeiro rosto que ele vê ali é um rosto de querubim. Vejam bem o que ele diz aqui, ó. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. O do segundo, rosto de homem. O do terceiro, rosto de leão. E o do quarto, rosto de águia. Mas pelas semelhanças vocês podem ver que a visão é a mesma. E ao decorrer da exposição nós vamos entender que a interpretação disso daqui é a mesma, tanto de Ezequiel quanto aqui da profecia do apóstolo João. E no capítulo 6 de Isaías, nos versículos 2 e 3, Isaías também tem uma visão aqui dos serafins, que são muito semelhantes ao que o apóstolo João vê aqui, devido ao fato deles estarem declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. E veja aqui, ó, capítulo 6 de Isaías, versículos 2 e 3. Veja o que nos diz aqui o profeta Isaías em sua visão do trono celestial. E lembrando que o apóstolo João, quando ele foi arrebatado até o céu, ele foi arrebatado até o trono celestial. Então nós devemos entender que aqui são as mesmas visões vistas por profetas diferentes lá. Então no capítulo 6 de Isaías, versículo 2 diz assim, ó: Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, nós temos aí esses 4 seres viventes aí. Ezequiel os chama de querubins, Isaías os chama de serafins. Eles são seres angélicos que estão ligados à adoração diante do trono celestial, juntamente com os 24 anciãos. Então, à primeira vista, nós temos que entender que o que se trata aqui são de seres angelicais ou seres angélicos que estão diante do trono. E eles, assim como os 24 anciãos, eles representam a igreja em toda a sua totalidade, fazendo referência ao Novo e ao Velho Testamento. Os 4 seres viventes representam algo aqui também. Alguns pais da igreja, eles proporam aí uma interpretação aí, a respeito desses 4 seres viventes aí nos primeiros séculos do cristianismo. Então, eles proporam que esses 4 seres viventes aí faziam uma representação aos 4 evangelistas aí do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas vamos analisar um pouquinho aqui. E cada um desses pais da igreja aí, meus irmãos, eles faziam uma classificação diferente. Eles não concordavam entre si a respeito da interpretação desses 4 seres viventes aí. Irineu de Leão, por exemplo, que era discípulo de Policarpo, e Policarpo, por sua vez, nós sabemos que era discípulo de João o apóstolo, aquele que escreveu o livro do Apocalipse. Então, Irineu de Leão, por exemplo, ele entendia que representava os 4 evangelistas, e na concepção dele, em João estava representado o símbolo aí do leão. O novilho representava Lucas, o homem representava aí, o novilho representava Lucas, o homem Mateus, e a águia representava aí Marcos. Passou-se mais um século, Vitorino aí, outro pai da igreja, por volta do 3º século, seguido aí do grandioso Jerônimo, que foi um dos principais aí pais da igreja, um dos que traduziu a Bíblia aí para o latim, fez um ótimo trabalho ali também. E por volta do 4º século, então Vitorino no 3º século e Jerônimo no 4º, eles mudam a ordem aí da classificação, da interpretação de Irineu de Leão,
e eles classificam de uma forma que se aproxima muito à classificação moderna que nós temos hoje. Então a representação deles ficava da seguinte maneira: a ordem deles, eles colocavam o seguinte: o leão como sendo Mateus, o homem como sendo Marcos, novilho Lucas e a águia João. Só que quando nós chegamos aí na classificação moderna aí dessa interpretação, a ordem se inverte. Marcos passa a representar o novilho e Lucas o rosto do homem. E nesse sentido eu já vou explicar o porquê que foi mudada a ordem aí. Foi mudada essa ordem aí agora na interpretação moderna por conta da representação que nós encontramos aí em cada um desses 4 evangelhos. Então, a classificação da interpretação aí desses 4 seres viventes de forma moderna foi classificada da seguinte maneira. No Evangelho de Mateus, nós encontramos o evangelista Mateus apresentando ou revelando o Senhor Jesus como sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, portanto, o símbolo que se encaixa aí no Evangelho de Mateus seria o símbolo do leão. O segundo é o Evangelho de Marcos. E por que o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos apresenta aí o Senhor Jesus como servo, e sendo assim o símbolo que se encaixaria ao símbolo de servilismo seria o novilho. Então Mateus leão, Marcos o novilho. O terceiro aí nós encontramos o Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, Jesus Cristo é revelado como Filho do Homem, como um profeta. E desta forma nós encontramos aí o símbolo que se aplica aí a Filho do Homem seria o rosto de homem. Então vou repetir mais uma vez para que vocês entendam aí. Mateus seria uma referência aí ao símbolo do leão. Marcos seria uma referência ao novilho, ao boi. O terceiro aí, o Evangelho de Lucas, que seria uma referência aí ao rosto de homem. E o quarto símbolo que foi dado por João aí, que seria a águia. E pelo ponto de vista aí do apóstolo João, no Evangelho de João, Jesus Cristo é apresentado aí como Filho de Deus. E deste modo, a águia representaria esse evangelista. Mas com tudo isso eu quero salientar para vocês que essa interpretação ela carece de base bíblica, ela carece de base escritural e, portanto, não é a interpretação que eu vou adotar aqui. Eu estou trazendo alguns ângulos de vista aí para que vocês possam entender. Mas a primeira interpretação que eu dei ao início é que cada símbolo desse aí reflete um aspecto do caráter divino. Essa é uma boa interpretação também. Mas também o número 4, meus irmãos, pode se referir aos 4 cantos da terra, em seus 4 pontos cardeais. E quais seriam esses 4 pontos cardeais aí? Norte, sul, leste e oeste. E deste modo, os 4 seres viventes, meus irmãos, seriam uma representação do planeta Terra, a natureza que foi criada por Deus. E, portanto, se os 24 anciãos ali no céu representam a Igreja do Senhor Jesus Cristo em sua totalidade, representando a antiga e a nova aliança, esses 4 seres viventes diante do trono do Cordeiro de Deus, ali diante do trono de Deus, representam a natureza de forma completa. E veja o que acontece nos versos 8 até o 11. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, e não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim,
por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Portanto, meus irmãos, o que nós vemos aqui é uma representação da igreja, representada nos 24 anciãos aí, e a natureza representada pelos 4 seres viventes. E deste modo, a visão aqui, ela representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, como eu disse aí, representada pelos 24 anciãos, em sua totalidade, e a natureza completa aí, representada pelos 4 seres viventes, todos juntos em um único coro, aí no trono celestial, louvando aquele que está sentado no trono, o Rei dos Reis, o Onipotente, o Senhor dos Senhores. Um louvor que talvez seja de agradecimento por tudo que Deus havia feito até o momento, mas talvez um clamor ali, aonde tanto a igreja como a natureza estavam reclamando e gemendo e pedindo pela restauração do ser humano e da natureza completa. Então, um clamor para que o ser humano e a criação sejam restaurados de forma plena, de forma completa, à presença do Criador. E nós, diante de tal declaração aí, de que eles estão aí, uníssono, adorando e clamando pela libertação gloriosa, tanto dos filhos de Deus quanto da natureza, ela deve nos levar a estar clamando, a estar gemendo por essa restauração, como eles clamavam no céu em um louvor ininterrupto. Devemos clamar por ela e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque o mundo da forma que está, ele não pode prosseguir, e desta forma, tanto a natureza quanto os seres humanos que foram redimidos pelo Cordeiro de Deus, em uma única voz, eles clamam e gemem, dia e noite sem cessar, pedindo para que aquele que está assentado no trono restaure a humanidade e restaure a natureza ao que era no princípio. Desta forma, como eles clamam no céu, nós devemos clamar aqui na terra. O irmão Matt Henry, ao comentar aqui esses versos, ele diz o seguinte: na terra, façamos como eles, que nossos louvores sejam constantes, ininterruptos, unidos, indivisíveis, agradecidos, não frios nem formais, mas humildes e não confiados em si mesmos. Então, que nosso louvor seja reverente, que nosso louvor seja em agradecimento a Deus, ao Criador dos céus e da terra, ao grande Yahvé, aquele que criou todo o universo e aquele que sustenta todo o universo com a destra do seu poder. Nós devemos confiar nesse Deus e não confiar em nós mesmos, porque o próprio profeta Jeremias, ele disse que enganoso é o coração do homem, e desta forma nós devemos confiar não em nosso coração corrupto, que é continuamente mau, mas sim confiar no Deus Criador que está assentado no trono e que tem o controle de tudo. Então confie em Deus, confie no Deus verdadeiro e não confie em si mesmo. E com isso, eu já posso concluir aqui com algumas lições que nós aprendemos aqui com o apóstolo João. João, através dessa visão, ele vem nos lembrar quem é o nosso Deus. E quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Criador do universo completo. É aquele que está acima de qualquer divindade que foi criada e que foi inventada pela mente humana. E, portanto, ele deve ser o primeiro no universo. Ele deve ser o primeiro dentro dos nossos corações. Ele deve ser o primeiro em nossas vidas. Ele deve ser o centro da nossa adoração. E ninguém pode tirá-lo, removê-lo do seu trono. E jamais ninguém pode tirá-lo do centro de nossas vidas. Ele é o Senhor dos senhores. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o sustentador do universo. E, portanto, nós, em reverência, prostrados, nós devemos adorá-lo e clamar por essa restauração. Nós devemos nos inclinar e adorá-lo, pois é Ele quem nos guarda e quem nos sustenta. Em todas as provações que nós passamos aqui no meio deste mundo hostil, este mundo pecaminoso e rendido pelo pecado, então saiba, Ele é o Criador do universo, Ele está com tudo sob controle.
E eu posso dizer, da mesma forma que disse em outras vezes, o mal pode estar aparentemente avançando, mas saiba que ele não vai permanecer até o fim. Quando chegar o fim de todas as coisas, o mal vai ser subjugado e vai ser destruído. E desta forma nós teremos completa paz junto com o Criador. Então nós devemos nos inclinar e adorá-lo, pois é Ele que nos guarda e nos sustenta no meio da provação deste mundo hostil. Ele é o único capaz de preencher o imenso vazio que há dentro do coração do homem que está sem Deus. E desta forma, nós devemos sossegar os nossos corações, que são corações tempestuosos, corações que continuamente estão com o seu desígnio voltado para o mal. Nós devemos confiar no Criador e saber que é Ele que nos sustenta com a destra do seu poder. Nós devemos nos inclinar diariamente a esse Deus e entender que Ele é soberano sobre todas as coisas. A despeito de toda a audácia do ser humano, a despeito de toda a reprovação que o ser humano pode trazer contra Deus e a falta de respeito contra a verdadeira divindade, saiba que Deus ele está no controle de tudo e Ele sabe de tudo e ao seu tempo Ele vai julgar aqueles que cometem o mal. Então Ele é o único capaz de preencher o imenso vazio que há dentro dos corações aí de seres humanos que ainda não têm Deus. Desta forma, clame por Ele, sossegue o teu coração tempestuoso e saiba que Ele está no controle de tudo. João ele também nos ensina algo bastante interessante aqui, algo que ele deixou bastante expresso aí. João ele nos ensina que o único ser, meus irmãos, que é digno de ser chamado de vossa santidade é o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dessa forma vocês veem os 24 anciãos, os 4 seres viventes declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o digno de toda adoração. Então o único que é digno de ser chamado aí de vossa santidade é Jesus Cristo. Ele é o único, de fato, que está separado de tudo que é impuro. Então nós devemos entender que o único que, de fato, está separado de tudo aquilo que é impuro é Ele mesmo. E mesmo quando Ele veio a esta terra, quando Ele se encarnou, quando Ele veio como um homem, como um ser humano, a Bíblia diz que Ele veio sem pecado. Veja Hebreus capítulo 4 e versículo 15. Veja o que diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4 e versículo 15. E nos diz da seguinte maneira, prestem bem atenção. Hebreus capítulo 4 e versículo 15. Quem estiver com a sua Bíblia em mãos, acompanhe comigo. Diz assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E do mesmo modo nós encontramos aí, no capítulo 9, versículo 28, o autor da carta aos Hebreus, ele relata que Jesus, em seu segundo advento, ele vem e ele aparece da forma que ele é, sem pecado. Veja aí Hebreus 9, 28, Vejam bem que o autor da carta aos Hebreus, ele nos mostra aí que Jesus, ele se entregou por nós de uma vez por todas. E ele diz que Jesus, quando vem pela segunda vez, em seu segundo advento, ele vem sem pecado. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. E desta forma ele aparece, meus irmãos, da forma que ele realmente é. Ele aparece sem pecado. E também ali no 1 de João, capítulo 3, versículo 5, é relatado que nele, que em Cristo Jesus, não existe pecado. Se você ver aí em 1 João, capítulo 3 e versículo 5, o apóstolo João ele diz que nele não existe pecado. Em Jesus Cristo não existe pecado. Portanto, Ele é o único que de fato merece o título de vossa santidade. Aqui na terra não há justos, não há pessoas boas, segundo a carne. O que há são pessoas que foram redimidas por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E devido à sua santidade, eles foram santificados.
E por essa razão, eles se tornam santos, separados do mundo, porque Ele é santo. E desta forma nós devemos imitá-lo, nós devemos procurar ter intimidade com Ele, para que a santidade e os méritos de Cristo sejam refletidos em nós. Lá em Hebreus, no capítulo 10, no capítulo 12, versículo 10, o autor da carta aos Hebreus, ele relata que nossos pais, segundo a carne, eles nos corrigiam por um momento, por um tempo. Depois que passava o tempo da correção, eles já não corrigiam mais. Só que o Senhor Jesus, ele segue nos corrigindo, ele diz ali, para que quando nós chegarmos à estatura de um varão perfeito, de fato nós possamos, em completude, participar de sua santidade. Essa é a única forma de nós participarmos da santidade divina. Assim como Cristo está separado de todo pecado, de toda imundícia do pecado, nós devemos estar separados também. E se de fato nós tivermos um encontro com Ele, vai haver uma mudança. Você não vai conseguir continuar vivendo a vida que você vivia. É necessário você viver como Cristo viveu aqui nesta terra. Se Ele viveu separado do pecado e separado da imundícia, você tem que estar separado disto. Então, se nós de fato tivemos um encontro com Ele, nós devemos procurar nos separar de tudo que é pecaminoso, pensamentos, palavras, ações, e deste modo devemos nos separar de tudo que nos separa de Deus. O mundo está caminhando para o inferno com sua maldita ideologia de gênero, a tal da hipergraça que para nós não passa de desgraça, e também todo esse sistema político podre e sujo que está instaurado no mundo. Tudo está caminhando para o inferno, mas porque o mundo está caminhando para o inferno, nós devemos caminhar para a eternidade. Nós devemos estar na contramão do sistema e declarar nossa rebeldia contra este mundo maldito e pecaminoso, que está contra tudo que se chama de bom, contra tudo que se chama de Deus. E desta forma, nós devemos declarar o nosso repúdio a todo esse sistema sujo, que vai contra com tudo que é moral, com tudo que é certo, com tudo que é correto. E desta forma, nós devemos nos separar realmente de tudo que nos separa de Deus. E em terceiro e último lugar, o apóstolo João ele define com maestria aqui que o verdadeiro, que o exclusivo e genuíno Messias, o Rei dos Reis, aquele que está sentado no trono e está governando o universo, ele se chama Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Rei dos Reis, ele é o verdadeiro Senhor dos Senhores. E nós, em reverência, nós devemos lhe prestar louvor, louvor em reverência, em gratidão e honra pelas suas obras, por tudo que Ele fez por nós. E deste modo nós devemos louvar ao único Deus verdadeiro, o Deus bíblico, o Deus da Escritura, que é Jesus Cristo. Qualquer outra forma de adoração consiste em um sacrilégio, consiste aí em algo que se torna como uma afronta ao verdadeiro Deus. Veja o que o irmão Grant Osborne ele fala a respeito desse tópico. Deus é apresentado uma vez mais como o único digno de adoração e de lealdade. Adorar qualquer outro é um sacrilégio. E como eu dizia, desta forma, qualquer outro tipo de adoração, qualquer outro tipo de divindade que você crie no seu coração ou na sua mente, esse não é o Deus verdadeiro. E todas as vezes que você cria um ídolo dentro do seu coração, você afronta a Deus, você entra em rebeldia contra Deus. Então, se torna uma afronta. Então, louve e agradeça ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor Todo-Poderoso. Louve a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará por mim e por cada um de vocês eternamente. Mas o louve de forma maior por tudo que Ele fez por você na cruz do Calvário, pelo ato de tomar o seu pecado e morrer por você na cruz do Calvário e pagar o preço que nós tínhamos que pagar. Desta forma, o maior louvor que nós temos que fazer diante de Deus é o louvor que agradece por sua morte na cruz do Calvário. Morte que nos limpou de todo o pecado, morte que nos redimiu, morte que nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu vida. Desta forma, louve e glorifique o Deus verdadeiro, o único Deus genuíno, o Deus da Escritura, o Deus que é Criador do universo, o Deus
que fez tudo para Ele e por Ele, para Ele são todas as coisas, e Ele é antes de todas as coisas. Aquele que antes mesmo de nós estarmos aqui nesta terra, Ele já estava no trono e estava refletindo sobre tudo que Ele iria fazer no futuro. E desta forma, entenda, Ele é o único Deus verdadeiro. Ele deve ser o centro da nossa adoração. Adoração que não tem Cristo não é a verdadeira adoração. Adoração que não parte dos pressupostos bíblicos não é a verdadeira adoração. Adoração que parte do coração do homem voltado para o pecado e para ídolos pagãos. Essa não é a verdadeira adoração. Adoração que é voltada para homens corruptos aqui desta terra, que podem ser até líderes religiosos. Essa não é a verdadeira adoração. A genuína adoração é que é exclusivamente voltada para o Senhor Jesus Cristo, aquele que está assentado no trono, aquele que nós o conhecemos como Filho do Pai, mas que também é uma manifestação do próprio Pai. É Ele que nós devemos adorar, Ele é a única santidade, a Ele que nós prestamos louvor, e desta forma é a Ele que nós entregamos a nossa vida. Nós não entregamos as nossas vidas para um pastor humano, um pastor aqui desta terra. Nós entregamos nossas vidas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo quando nós fomos batizados, e assim nós damos o nosso testemunho de fé de que nós cremos no verdadeiro Deus. Ali no batismo nós demos o nosso testemunho de fé e devoção. E desta forma, de acordo ao testemunho que você deu ali no batismo, você deve testemunhar todos os dias que o Deus que você se entregou se chama Jesus Cristo. E é a Ele que você deve toda a adoração e todo o respeito, porque foi Ele que morreu por você. Não foi o pastor Álvaro, não foi pastor nenhum aqui da face desta terra que morreu por você. Jesus, Ele morreu tanto por mim quanto por cada um de vocês. E é a Ele que nós prestamos o louvor. É a Ele que nós nos dobramos. É a Ele que nós ajoelhamos e pedimos: Senhor Jesus, retorne, restaure este mundo e transforma nossas vidas aqui diariamente, para que quando chegar o dia do juízo, nós não possamos ser condenados, mas nós possamos ser glorificados diante da Tua presença. Que o Deus eterno nos abençoe grandemente. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.